Os irmãos abram a Bíblia em Marcos, capítulo 14, e eu vou ler a partir do versículo 3. Irmão, coisa linda quando Jesus já fala com você desde que você chega no culto, né? Se eu falar pra você que a palavra que eu vou ministrar hoje é um pouco de cada louvor e um pouco de cada palavra que já foi dita aqui. Verdade, Jesus. Vou estar lendo já para não tomar tempo. É Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Glória a Deus. Irmãos, talvez a minha Bíblia esteja um pouco diferente que a outra versão. Mas então tá bom, vamos lá. Essa passagem, os irmãos podem se sentar. Abaixa só um pouquinho meu microfone, acho que tá muito alto. Abaixar só um pouquinho. Som. Tá bom. Essa passagem, ela se passa durante a semana da Páscoa. E para vocês entenderem um pouco mais do que eu vou falar durante a ministração, eu vou meio que passar por cima dos acontecimentos que tiveram nessa semana. Domingo, Jesus tinha ressuscitado. Sábado foi aquele dia que ninguém sabia o que fazer, porque ninguém sabia o que iria acontecer, porque na sexta-feira Jesus tinha sido morto. Jesus tinha sido crucificado. Na quinta, a última ceia de Jesus, e na quarta-feira Jesus estava em Betânia, na casa de um irmão chamado Simão, o leproso. E ele estava em uma reunião com alguns homens, inclusive um desses homens era Judas Iscariotes. E nessa reunião, ele encontra essa mulher que a gente acabou de ler nessa passagem. E a Bíblia vai falar que essa mulher, ela tinha um vaso de alabastro. Para quem não sabe, ou não sei se já viu foto ou algo referente a isso, o vaso, ele era um pouco delicado, feito com materiais um pouco mais, como eu posso dizer? A palavra não é delicado, é mais frágil. Ele era meio translúcido, meio transparente, assim, o material dele. E ele era um frasco, um recipiente com um gargalo um pouco maior. Então, assim, por ele ter esse ar, passar essa aparência de ser um pouco mais frágil, um pouco mais delicado, só ficava dentro desse vaso os perfumes e as essências mais caras e mais valorizadas. As essências e os perfumes mais raros. Então não era qualquer coisa que essa mulher tinha nas mãos. A Bíblia vai falar que custava mais ou menos 1 ano de trabalho. Então se a gente fizer as contas no dia de hoje, vai dar mais ou menos o salário mínimo, que é 1.100 vezes 12, vai dar R$13.200 nos dias de hoje. Não era algo barato, não era algo simples que todo mundo tinha acesso. Naquela época não era todo mundo que tinha acesso ao perfume. Não é igual hoje, você sai e vem um boticário em cada esquina, um boticário em cada rua. Então, assim, aquela mulher tinha algo muito precioso, algo que era de nardo puro. Ou seja, era uma essência, um óleo muito raro, muito difícil. Ela poderia, sim, ter falado: nossa, tenho algo muito valioso nas minhas mãos. Eu posso muito bem vender. Aquela essência podia se tornar vários perfumes. Ela poderia vender e lucrar com aquilo. Mas aquela mulher decidiu entregar para Jesus. Aquela mulher falou: o mais valioso que eu tenho, o bem mais importante é isso, mas eu vou entregar para Jesus. Que nessa noite você decida entregar o que você mais tem de valioso para Jesus. Seja como essa mulher. Eu não sei se você já ganhou um perfume de alguém. Mas normalmente quando a gente ganha esse perfume, a sensação que a gente tem, eu falo perfume devido para ornar mesmo com a palavra, mas pode ser ter ganhado um presente, uma lembrança, algo que alguém te deu mesmo. A sensação que a gente tem é a sensação de que essa pessoa lembrou de você, que ela investiu o dinheiro dela para te presentear. É uma forma de amor mesmo, de carinho, de demonstrar isso. Então você pensa comigo, aquela mulher, quando ela derramou aquele perfume sobre Jesus, quando ela quebrou aquele vaso, a sensação que Jesus teve é a mesma que a gente tem quando ganha algo.
A sensação de minha filha lembrou de mim quando viu algo valioso. É a sensação de a minha filha se importa comigo, ela investiu algo para me presentear. Irmão, é coisa linda. É coisa muito linda. Será que eu e você nessa noite, a gente tem investido em Jesus? Será que eu e você, a gente investe tempo em Jesus? Será que eu e você, a gente dá o nosso melhor como foi dito para Jesus? Será que a gente está fazendo o mesmo de tudo por Jesus hoje? É fácil chegar na igreja e falar, Jesus, toma, esse é o meu melhor, é a única coisa que eu tenho. E Jesus olhar e falar, e aquele ali? Aquele negocinho na sua vida, você podia me dar. Jesus sabia que aquela era a última semana dele na terra. Jesus sabia que aqueles eram os últimos dias dele na terra, irmão. Mas sabe quem não sabia? Aquela mulher. Aquela mulher entregou tudo que ela tinha, mas ela não sabia que não veria mais Jesus na terra. E se ela não tivesse entregado o melhor dela naquela noite, ou naquele dia? Ela não ia ver mais Jesus, talvez fosse a última oportunidade. Foi a última oportunidade, como foi cantado aqui. Talvez a última oportunidade que a gente tenha hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar hoje ainda. E quando eu falo que Jesus pode voltar, não se refere ao Apocalipse em si, em buscar a sua igreja, mas pode voltar individualmente mesmo. Você pode sair daqui, Deus me livre, né? Espero que não aconteça, mas pode acontecer de você cair, bater a cabeça. Pode acontecer de você ser assaltado, alguma coisa acontecer com você, você não sabe. Mas será que você tem a consciência de que hoje você entregou o seu melhor para Ele? Irmão, dá glória a Deus por você ter a oportunidade de estar aqui com a igreja fechada. Aleluia, Jesus. Coisa linda é servir o nosso Rei. Enquanto aquela mulher que derramava aquele perfume, enquanto ela deu aquele perfume para Jesus, eu acredito que ela olhava para o rosto dele para ver se Jesus estava aprovando aquele ato, para ver se Jesus realmente estava gostando do que ela, estava fazendo por ele. E Jesus, irmão, deve ter ficado apaixonado por ela. Deve ter ficado lisonjeado pelo ato que aquela mulher estava fazendo por ele. Porque, como eu disse, Jesus sabia que eram os últimos dias dele na terra. E ele era carne. Ele sentiu o que a gente sente. Tinha emoções também. Então, você acha, se a gente soubesse que a gente ia morrer essa semana, a gente ia ficar o quê? Aflito, nervoso. Então, aquele ato para ele foi algo incrível. Era como se ela estivesse dizendo, Jesus, hoje eu estabeleço um relacionamento com você. É como se ela estivesse dizendo, Jesus, hoje eu estou aqui para te servir. O que você quer que eu faça? O que você quer que... Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para te servir. Jesus amou aquele ato, irmão. Ele está esperando você nessa noite. Fazer o que ela fez, dar o seu melhor. Glória a Jesus. Aleluias. Servir a Deus não é estar na igreja. É claro que a gente precisa vir sim, estar em comunhão, é óbvio. Mas servir a Deus não é só estar aqui. Porque se fosse isso, irmão, onde a gente estaria nesse período de pandemia, onde a igreja abre, a igreja fecha, a igreja abre, a igreja fecha. A igreja abre com limitação, fecha de novo. Servir a Deus não é só estar aqui no templo. É a nossa casa. É o que a gente faz pelo próximo. É a nossa família. É o simples fato de você respirar, o simples ato de você levantar todos os dias. A nossa vida, é o perfume que Deus quer sentir nessa noite. Há quanto tempo você não se derrama para Ele? Há quanto tempo você não entrega o melhor para Ele? Há quanto tempo você não passa mais de 5 minutos ajoelhado falando com Ele? Ele sente sua falta. Ele sente a sua falta. A gente sabe que a gente está vivendo no final dos tempos, que Jesus está voltando. Ele quer te resgatar, Ele quer te levar também. Sabe, irmão, é muito lindo de se ver. Eu tenho certeza que essa palavra está falando com você, porque falou desde o começo um pouquinho de cada coisa. Tenho certeza que Deus, é claro que talvez você não esteja esperando eu aqui, meio desapontado, mas é o que Deus tinha para vocês. Então abre a boca para adorar. Mas Letícia, eu tô em caco.
Mas se esses cacos são o seu melhor, entrega para Ele. Ah, mas Letícia, eu não consigo nem ir para a igreja porque eu estou trabalhando, estou muito ocupada, eu só consigo adorar em casa. Mas se esse é o seu melhor, entrega para Ele. Eu não tenho nada, mas se esse nada é o seu melhor, então entrega para Ele. Irmão, para de dar desculpa. Para de achar que você não tem nada, que para Deus Ele não quer. Irmão, Ele quer o seu melhor. E se esse pouquinho que você tem é a única coisa que você tem, então entrega para Ele. Em nome de Jesus, entrega. Aquela mulher, quando ela soube que Jesus estaria lá, ela falou, eu quero ir de encontro com Ele. Eu quero ver Ele. Eu quero entregar o que eu tenho para Ele. E quando ela, creio eu, quando ela entrou, as pessoas começaram a ficar incomodadas. Elas ficaram inconformadas. Elas meio que olhavam torto, um cutucava o outro. Mas ela continuou olhando para Jesus e prosseguindo em direção a Ele. Sabe o que acontece? Aquela mulher era diferente. Quem é diferente incomoda mesmo, irmão. Se você não incomoda ninguém, irmão, analisa a sua vida, porque é complicado. Aquela famosa frase, né? Quem tem luz incomoda quem está no escuro. Aquela mulher, ela chegou para fazer, disposta a fazer o que tivesse que fazer. E aquelas pessoas que estavam lá, não estavam fazendo nada, irmão. Estava bem tranquilo. Então ela tirou eles da zona de conforto. E por isso aquele incômodo tanto que eles estavam sentindo. Engraçado tinha gente lá, eu tenho certeza, irmão, que tinha gente lá que estava só para comer e ficar, bem de boa. Ficar tranquilo, relaxando. Mas ela foi para entregar o melhor dela. Tinha gente lá que não estava nem aí se Jesus estava lá, se Jesus ia morrer no outro dia, se não ia morrer, se ia para o céu, se ia voltar. Irmão, não estava nem aí. Mas aquela mulher, ela estava ligando para isso. E o engraçado eu acredito que não acontece na igreja, mas é basicamente isso, irmão. Naquela época já acontecia essas coisas. É igual quando tem um membro que está mais tranquilo, não quer fazer nada. E quando chega alguém novo, a pessoa se levanta, porque não pode ver ninguém fazendo nada. É difícil, irmão. Daí, né? Não tem o que faça. E o engraçado, de toda essa mensagem linda que Jesus escreveu, que está na Bíblia e tudo mais, o que mais me chamou a atenção é a parte que eu vou falar agora. Eles começaram a falar, questionar ela. Que desperdício que ela estava fazendo. E falaram assim, ela poderia vender e dar o dinheiro aos pobres. Sabe o que é isso? Pessoa que te critica e disfarça de boa intenção. Aquela pessoa que bate, que fala pra você, olha isso, tá fazendo errado. Ah, mas é só pra te ajudar que eu tô falando isso. Irmão, vigia, fica longe de pessoas assim. É claro que a gente tem sim que ouvir as pessoas, ouvir opiniões. Mas nem todas querem o seu bem. Eles colocaram aqui uma boa ação, poderia dar para os pobres o dinheiro. Mas eles estavam criticando e disfarçando porque Jesus estava lá ouvindo. Se você não está em uma situação, você está em outra. Então, se você hoje não está entregando o seu melhor, se você hoje não está adorando, você está sendo como essas pessoas. Olhando quem entrega e falando. Ah, mas isso não acontece. Acontece, irmão. Às vezes acontece sim. Não tem como ser hipócrita e falar que não acontece. Acontece sim. Às vezes a gente olha e fala, olha que desperdício que o irmão está falando. Nada do que ele está fazendo. E às vezes Jesus está olhando e está gostando do que o irmão está fazendo e você está falando. Mas creio eu que todo mundo aqui está entregando o seu melhor nessa noite, né? Glória a Deus por isso. Coisa linda, Jesus. Agora, se todo mundo aqui está entregando o melhor nessa noite, não fica ouvindo burburinho, não, que as pessoas ficam falando. Não fica ouvindo as pessoas te apontando. Continua derramando perfume. Continua derramando a sua adoração e olhando para Jesus, porque o que importa é o que Ele pensa de você e não o que o outro pensa. Aquelas pessoas tiveram que sentir o cheiro da adoração dela. Criticaram sim, mas tiveram que sentir o cheiro. E
por mais que as pessoas não queiram sentir o cheiro da nossa adoração, que as pessoas nos criticam, irmão, ela vai ter que sentir o cheiro do nosso amor por Jesus. Entrega o seu melhor para Ele nessa noite. Pega o que você sabe de fazer de melhor e torna isso em adoração. Eu gosto de desenhar, então faz um desenho para Ele, faz um devocional para Ele. Eu gosto de falar, falo muito, nossa. Então para de falar suas coisas pro coleguinha do lado e fala para ele, torna ele o seu melhor amigo. Eu gosto de escrever, então escreve uma carta, uma canção para ele. Torna o que você sabe fazer de melhor uma adoração para ele. Eu gosto de cantar, então canta para ele. Eu toco, então toca para ele, irmão. Não tem motivo para você não adorar. Ah, eu não sei, não é receita de bolo para você saber, não tem uma coisa certa. É o que você mais sabe fazer para Ele. Chega na sua casa hoje, se você não tem entregado o seu melhor, ajoelha. Ai, nem que seja para você contar o que aconteceu no seu dia, na sua semana, no seu mês, porque faz tempo que você não ajoelha para falar com Ele. Fica uma hora. Conversa com Ele. Mas Letícia, o que eu tenho que falar para Ele? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. Canta pra Ele. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, Jesus. Entrega para Ele o que você tem. Se derrama perante Ele hoje. Pode ser a sua última oportunidade, você não sabe. Ele quer te ouvir. Ele quer sentir o seu perfume no dia de hoje. Aleluia, Jesus. No seu rosto fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluias. Talvez você tenha algo de tanto valor, não se importa com o preço. A presença dele vale muito mais que isso que você está guardando aí. Entrega nessa noite. E não importa o preço,
preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, muito mais. A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, agradeço a oportunidade.